Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Léo Agostini 2011. E seguinte, eu sei, faz tempo que eu não trago novos conteúdos aqui no canal e por isso esse vídeo aqui vai ser um que vai iniciar uma nova coletânea de estilo de vídeo. Eu vou trazer histórias e algumas coisas também sobre trens ou sobre Thomas ou outras coisas mais específicas que eu comento mais tarde. Mas voltando ao que realmente eu vim aqui trazer, a história de hoje vai ser a seguinte. A história do Edith 15 Boiler Test do Day Out with Thomas de 1999. Para início de conversa, eu acho que alguns aqui já vão conhecer essa história que eu vou dizer. Porque ela não é só famosa de forma real, digamos assim. Ela também é famosa porque no FNF, não sei se é bem assim que fala o nome, tá? Tem uma fase que é o próprio Edit 15 Boiler Test do Thomas. Vocês prestaram atenção na frase? Eu sei, de primeira não parece nada muito relevante, mas vai ser muito importante para nossa história. Saindo dos jogos, indo para a realidade, vamos entender agora o que é o Day Out with Thomas que eu tinha mencionado antes. O Day Out with Thomas era um passeio temático, na verdade até hoje né? Do Thomas, que no caso eles simplesmente pegavam uma locomotiva e transformavam ela no Thomas. No caso, esse passeio tem no Japão, tem na Inglaterra, sem falar de alguns outros países, né, da Europa e nos Estados Unidos. Essa gravação que eu tô mostrando agora é da Califórnia no ano 2000. Esse passeio dos outros países não vai nos mudar em nada, porque o foco que a gente vai ter aqui é o passeio dos Estados Unidos que acontece, porque na verdade esse passeio passa por mais de um lugar. No caso esse daí, né, que como eu mencionei era da Califórnia, o Boiler Test aconteceu nos Estados Unidos, que é o que a gente vai falar. Lá pelo ano de 2012, o Thomas ele passou para o estilo de desenho CGI, por isso eles também alteraram o rosto e as falas do trem. Além desse motivo que eu citei antes, eles mudaram o rosto porque o Thomas, que depois de ser alterado, ele podia ter falas e mexer a boca também, algo que foi muito relevante. Além de que os olhos do Thomas antigo, ele se mexia, só que o sistema não era muito bom, né? Porque na época não tinha muita tecnologia e por isso o Thomas só mexia os olhos muito raramente, sem falar que não funcionava muito bem. Ainda no mesmo ano do lançamento do passeio, foi um sucesso instantâneo, vendeu muito bem. Ainda na primeira semana, eles atingiram acima da meta que eles estavam esperando. Sem falar que o Thomas, primeiro aspecto, ele era muito mais famoso do que é hoje e melhor também. Vendeu muito, sem falar que por isso eles precisaram fazer um outro modelo do Thomas igual àquele, porque só um não estava sustentando todas as pessoas que queriam passear, sem falar que eles tinham que rodar os Estados Unidos inteiro, então eles precisavam de dois pelo menos para estar em lugares diferentes. E foi isso aqui que eles fizeram. Como eles conseguiram muito dinheiro com o primeiro Thomas, eles conseguiram encomendar uma réplica exatamente igual ao do desenho. Uma coisa muito fácil de perceber é que o rosto tá exatamente igual ao do primeiro, sem falar que tá tão igual que ele tinha exatamente os mesmos problemas do primeiro. E foi por isso que lá pelo ano de 2012 ele sofreu exatamente a mesma alteração que aquele primeiro Thomas. Curiosidade, esse Thomas aí que tá aparecendo na tela, diferente do primeiro, ele não funcionava como uma locomotiva de verdade, ele era só uma carcaça do Thomas. Então por isso, atrás de todos os vagões de passageiros que tinha atrás desse Thomas aí, tinha ou que ter uma locomotiva de verdade, que é o que eles geralmente faziam, ou um vagão com um motor.
Tá bom, acho que a gente já falou o suficiente do Day Out with Thomas e eu espero que vocês já saibam agora o que é. Pode assistir aí uns vídeos que eu acho bem legal, sempre quis conhecer desde pequeno. Mas como o próprio título do vídeo diz, esse não é o nosso tema principal. O Day Out with Thomas é uma coisa para complementar, porque também pode ser importante para saber entender a história, né? Porque o título principal do vídeo é o Edit 15 Boiler Test do Thomas, do parque Day Out with Thomas, do dia 22 de março de 1999. Drop the fire! Drop the fire! The eyes are melting! Drop the fire! O que eu acabei de mostrar pra vocês é o Edit 15 Boiler Test do Thomas, como o próprio início desse trecho já dizia. O que está acontecendo ali? É o teste de caldeira do Thomas, ou seja, a tradução de Boiler Test. Eles estavam testando a caldeira do Thomas para ver se estava tudo funcionando antes de abrir ele para fazer os passeios pro público. E foi aí que a baderna aconteceu. Ainda bem que foi antes de abrir pro público, porque senão nem ia vender nada. Iam todo mundo achar que o Thomas estava sendo possuído por um demônio, ou sei lá que absurdo a mais diriam. Mas obviamente o Thomas não está sendo possuído por nenhum demônio. É outro motivo que eu já vou explicar para vocês. Na verdade, o trem que está aparecendo nesse Boiler Test e está sendo usado até hoje para os passeios do Day Out with Thomas é esse, o Bad 15. Ele é um trem a vapor que trabalha nas companhias americanas, já trabalhou em mais de uma, e após ser substituído por trens a diesel, ele ficou mais em exposição mesmo, e não trabalhava quase nada, até um ponto que ele parou totalmente de trabalhar, porque foi totalmente substituído. Após alguns anos sem ficar fazendo nada num desvio, ele foi colocado para leilão. E como Thomas e seus amigos estavam dando muito lucro na época, a Brithouse Croft, que era quem tinha os direitos autorais do Thomas na época, decidiu fazer um passeio com o tema do Thomas. E foi aí que ela ficou sabendo desse trem, tanque, né, que até se encaixava com o Thomas. Ela decidiu ir no leilão, comprou o trem por um preço absurdamente caro e fez o passeio, fez os ajustes no trem para ficar parecendo Thomas e feito. Seria bom demais se tivesse acontecido 100% assim, né? Óbvio que não foi assim. Após ter comprado o Thomas, ela fez os ajustes, né? E então decidiu fazer os testes, porque é uma coisa necessária. E nesses testes, os primeiros até que deram certo. Só que no último teste, porque Deus decidiu dar um aviso para ela, né? Foi lá e mostrou o defeito do Thomas. No seu terceiro teste, e talvez o último, se tudo desse certo, o Thomas ele iria sair. Mas no terceiro teste aconteceu. Deus mostrou para ela o defeito do Thomas e o seguinte: o rosto do Thomas ele teria aquela mesma mecânica de mover os olhos. E por isso ele continha sistemas elétricos dentro do rosto, obviamente, né? No primeiro teste, os sistemas elétricos estavam sendo protegidos por tipo um isolante. Esse isolante aguentou no primeiro teste, no segundo também, só que quando chegou o terceiro não aguentou. Ele simplesmente derreteu e isso fez com que o calor do trem entrasse em contato com os sistemas elétricos, o que gerou, né, aquele negócio. Pegou fogo por dentro, aí quem tava assistindo por fora fazia parecer que o Thomas tava com a cara derretendo. E foi aí, né, começou a pegar tudo fogo, aí teve aquela história que é só contada porque não tem gravação depois. O cara parou de gravar porque, óbvio, ele ia sair correndo, porque podia explodir a qualquer momento. E então, depois daquilo, eles corrigiram o erro, fazendo com um material mais resistente. Mas mesmo assim, com esse material, como eles não tinham tanta certeza, não podia acontecer a mesma coisa de novo. Mas mesmo podendo acontecer de novo, as chances eram menores, porque além de terem reforçado o sistema, meio que o sistema daí teve que ficar num espaço menor, já que eles tinham feito uma camada mais densa e o rosto também estava mais resistente, tanto que ele ficou diferente depois da alteração. E aí, como o sistema não tinha muito espaço, ele às vezes dava uma travada, sem falar que já teve sim algumas vezes que eles precisaram parar a apresentação, levar o Thomas para um galpão e depois de um tempo ele aparecer de novo. Porque, além de eles reporem carvão e água lá dentro, o que eles faziam? Eles abriam o rosto do Thomas para ver se estava emperrado, e muitas vezes estava. E aí então nem era emperrado, às vezes ele ficava raspando no isolante.
Porque ele não tinha muito espaço, e por isso que ele se movia mal. E isso aconteceu com outro Thomas também. Mesmo não tendo calor, eles decidiram fazer a mesma coisa. Por quê? Não sei. Eles pensaram que poderia acontecer também, talvez. Tanto que dá pra perceber que quando eles mudaram o estilo do rosto em 2012, eles também aumentaram a espessura do rosto em relação ao antigo. Porque para evitar que isso aconteça, tanto que daí eles já tinham um espaço para caixa de som. Sem falar que eles conseguiram acoplar algumas coisas ainda dentro do trem. E o mais difícil mesmo é que quando acabou a bateria na frente de todo mundo, foi engraçado. Infelizmente eu não vou ter gravação desse momento, né, quando isso aconteceu, porque se alguém gravou, a pessoa não postou, porque eu não achei em plataforma nem em lugar nenhum a gravação de quando isso aconteceu. Mas eu ouvi dizer que aconteceu, eu vou acreditar porque é bem provável que eles cometam uma cagada dessas, o humano comete erros, né, gente? Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal para nos apoiar e sempre nos ajudar a fazer mais vídeos. Inclusive, eu tô sim fazendo aquela série do Thomas lá que eu prometi, que eu fiz um trailer que me cobraram esses tempos atrás, né? Eu tô sim fazendo, ela tá em produção. O meu irmão vai estar dirigindo os episódios, inclusive ele tem o canal dele, BNLI, podem olhar aí. Por favor, se inscreva no canal dele também para apoiar. Ele é iniciante no YouTube, ele tem alguns vídeos, assistam lá e deixem um like. Espero que vocês gostem do vídeo dele. Eu até gostei, pra mim tá muito bom como iniciante. Meus vídeos iniciais eram uma porcaria. Eu então vou achar, então acho que os dele tá muito bom. É aqui no meu canal vocês vão poder fazer tipo uma votação de conteúdo, por exemplo, Thomas RWS ou The Out with Thomas da Inglaterra, por exemplo. O que vocês mais pedir vai ser escolhido. Sem falar que não precisa ser necessariamente dois em específico. Vocês podem falar o conteúdo que vocês quiserem que tiver a ver com trens, máquinas a vapor, revolução industrial, incluindo Thomas. Mas não se preocupem, gente. Eu vou fazer também até um dos menos votados. Eu vou fazer do mais até o menos votado. Vou tentar trazer todos. Até vocês votarem em, tipo assim, algum novo que vote mais. Eu sempre vou tentar trazer tudo, então, por favor. Eu posso acabar demorando, mas é que também eu tenho 13 anos, estou no 8º ano, então não é fácil, por favor. Entendam aí. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Obrigado por quem assistiu até aí. Façam os votos lá, por favor, para eu ter um conteúdo novo sempre para lançar. Jesus te ama, um grande abraço, que Deus esteja com você e tchau, gente, até!